Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue alimentar uma tabela do ServiceNow com informações vindas de uma API. A minha ideia nesse vídeo foi basicamente usar essa API aqui, que é a Star Wars API, no endpoint de Starships, tá? Das naves. Eu vou colocar aqui no card, na descrição também, um outro vídeo que eu comentei sobre como funcionam as APIs e tal, para quem tem um pouco de dificuldade, e lá eu cito essa API aqui com um pouco mais de detalhes. Mas falando bem rapidamente, essa API aqui nesse endpoint de naves, ele traz para a gente, né, como retorno um JSON, e esse JSON possui algumas informações, né, como o nome da nave, o modelo da nave, o fabricante, o custo e outras informações aqui interessantes. A minha ideia é colocar cada uma dessas informações em determinados campos de uma tabela dentro do ServiceNow, uma tabela que eu vou criar do zero. E como é que a gente faz isso? Primeiro, eu separei aqui, para balizar a gente durante o desenvolvimento, como vão ficar os nomes, né, de cada chavezinha do JSON, do objeto que a minha API retorna, para cada campo da tabela e qual o tipo do campo, etc. Então, o campo aqui, name, ó, do JSON, ele vai ser o campo, o nome que a gente vai criar na tabela, que é uma string de tamanho 255, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou criar uma tabela com vocês no ServiceNow. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, no menu, e escreve aqui Table. E dentro de Table, a gente vem em System Definition Tables. Pronto. Aqui estão todas as tabelas, tá? Da instância, e eu clico aqui em novo para poder criar uma nova tabela. O nome da minha tabela vai ser Starships, que é o nome justamente do endpoint aqui, do meu endpoint da API, que traz isso. Ele já botou o nome aqui para mim da tabela, né, que é o Starships, que ele pega o label e coloca o uzinho na frente, para mostrar que é personalizado, tá? Aqui eu quero que seja criado um novo módulo. Módulo, para quem não sabe, é justamente o que aparece aqui dentro do Filter Navigator, tá? Cada uma dessas opções aqui são módulos, que tem essa sequência aqui de caminhos que a gente pode clicar. Então vamos lá, eu quero criar um módulo, um novo módulo, né? E vou salvar aqui para a gente conseguir criar cada campo da nossa tabela. Pronto, criei a tabela, ele cria para mim aqui os campos genéricos, que toda tabela tem que ter, né? Então o próprio ServiceNow, a própria instância já cria automaticamente para mim. E aqui eu tenho um botão de novo para poder criar cada campo. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar cada campo desse aqui que eu coloquei. Para o campo name, eu coloco o campo uname. Então, aqui, o tipo dele vai ser uma string. Então vamos lá, uma string do tipo. A label vai ser name. Ele vai preencher automaticamente para mim o column name com o name, como eu quis aqui. E o tamanho 255 caracteres. Então, tamanho máximo 255 caracteres. Beleza, eu quero que esse campo seja o campo display da tabela, ou seja, dentro do campo referência, por exemplo, esse aqui, a gente consegue ver que o display aparece aqui. Qual o display da tabela que eu quero, que é a nossa tabela, o Starships, eu quero que apareça esse campo name aqui como display, num campo referência. Então eu coloquei desse jeito e dou um save aqui primeiro para poder criar uma tradução para esse nome, né? Que é importante também, toda vez que você for criar um campo novo numa tabela, você criar também uma tradução. Nesse caso aqui, as minhas labels, eu já criei aqui automaticamente, né? Para a tabela o Starships, o elemento o name, para a linguagem em inglês, tem a label name. Então, eu vou criar aqui também para português a tradução, que isso é importante. Isso é bem importante, dependente da tabela. Então, vai ser a label nome, plural vai ser nomes, e aqui a linguagem vai ser PB, de português brasileiro. Dá um submit aqui. E eu tenho exatamente isso, aqui nas labels, duas linguagens para tradução dessa label do meu campo, tá? Então, eu vou repetir exatamente cada um desses campos aqui, criando na tabela, e eu volto no final com tudo criado para vocês, para não ficar muito maçante o vídeo. Pronto, voltando aqui, a gente consegue ver que eu criei já a nossa tabela, né? E criei todos os campos que a gente precisa, que são os campos que vão vir no payload lá da resposta da API, tá? Só os necessários, eu só coloquei alguns necessários, que são esses, para a gente conseguir trazer para cá, não todos, tá? Vai ter um tipo aqui direitinho e o tamanho, que foi o que eu coloquei aqui entre parênteses. Agora, qual o segundo passo que a gente tem que fazer?
como a gente tem que acessar uma API e alimentar uma tabela no ServiceNow. Só que vamos supor que sempre o banco de dados que essa API traz informações é atualizado diariamente. Então, todo dia é criada uma nova nave dentro desse banco de dados, que a API puxa as informações, ou alguma outra periodicidade. Eu também tenho que me atentar a isso para que a minha tabela no ServiceNow fique de maneira recorrente sendo alimentada via API, para não ficar uma informação defasada desse banco de dados da API, como também a minha tabela no ServiceNow. E como eu consigo fazer isso? A maneira que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é fazer esse script de integração via um schedule job. Por quê? Porque através do schedule job, a gente consegue criar um script que vai ser executado automaticamente pela instância e dentro de determinada periodicidade, como por exemplo, diariamente, semanalmente. Mas no nosso caso aqui, eu vou colocar para esse script ser executado diariamente. Então, diariamente ele vai ser executado em determinado horário e vai fazer essas requisições nessa API, que é a SWAPI aqui, nesse endpoint, para poder puxar todas as naves que tem nesse banco de dados disponível na API. Tá? E alimenta para a gente a nossa tabelazinha aqui, a nossa tabelinha. Deixa eu acessar aqui, para a gente ver como é que ela vai estar. Pronto, essa tabelinha aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente primeiro vem aqui, ó, no nosso all, aqui eu digito scheduled job e venho dentro de system definition scheduled jobs. Aqui aparecem todos os scheduled jobs que tem disponíveis na instância. Tem aqui várias classes, né, vários tipos de scheduled jobs. No caso, o que eu vou criar vai ser esse aqui de script, que é esse primeirinho aqui. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu pretendo fazer vídeos no canal, mas também tem a documentação muito boa que você consegue entender cada um desses tipos. Eu clico aqui em novo, e aqui ele aparece 3 opções para mim, para eu escolher qual script eu quero criar, qual o schedule job que eu quero criar. Nesse caso da gente, vai ser o de script, tá? Pronto, aparece aqui para mim um campo tradicional de nome, se o script tem que ficar ativo ou não, uma condicional se eu quiser, ó, já apareceu um campo novo aqui para mim de script, um campo do tipo script, para eu poder codar uma condição para esse schedule job ser executado. Aqui, qual a periodicidade que eu quero executar esse job. Aí, como eu falei para vocês, né, tem diariamente, semanalmente, mensalmente, um período específico que eu consigo colocar aqui. No nosso caso, eu quero colocar que seja diariamente executado. Aqui a gente consegue colocar a time zone, então eu quero que seja executado diariamente, meia-noite, tá? Já vem preenchido aqui 0000, mas no caso é meia-noite, então eu quero que ele seja executado diariamente à meia-noite. Eu, para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, eu já criei esse script, que é esse aqui, tá? Já preenchi, como eu falei com vocês aqui, criando do zero, mas eu já criei aqui também o script, e a minha ideia é passar esse script com vocês, tá? Ele não foi executado ainda, esse schedule job está ativo, mas não foi executado ainda. Então a gente passa aqui por cada linha e depois executa ele para a gente ver ele funcionando. O que eu pensei em fazer aqui, tá? Primeiro de tudo, colocar a requisição desse script dentro de um try-catch. Se vocês não entendem muito bem como é que funciona o try-catch, ele é do JavaScript, então conseguem buscar na internet como funciona. Mas teoricamente a gente tem 2 blocos, né, dentro do try aqui e o catch. Como é que funciona bem resumidamente? Tudo que estiver dentro do try vai ser executado aqui, da linha 2 até a linha 33, vai ser executado. Se obteve sucesso, né, se funcionou, se conseguiu ser executado tudo, se não teve nenhum erro dentro desse bloco de código aqui, ele é executado o try-catch tranquilamente. Mas se houver algum erro dentro da execução desse bloco aqui, esse erro vai ser capturado dentro desse parâmetro aqui do catch, tá? E eu consigo logar esse erro para mim, para eu conseguir entender o que deu de errado dentro do try. Tá? Então é um recurso muito bom para ser utilizado, principalmente dentro de requisições via API. Então vamos lá. Dentro do meu try, a primeira coisa que eu fiz foi criar um array, declarar um array aqui log, chamado log. Isso aqui foi só para eu poder conseguir logar, tá? Aqui dentro eu consegui fazer um push dentro desse array, alimentando ele com os logs dos JSONs que eu criei aqui embaixo. Vamos passar por ele mais a fundo. Segundo momento, eu criei essa variável canContinue, que é um booleano, e eu coloquei já para começar, já inicializar com o valor true. Declarei essas duas variáveis, response e http status code. Aqui, uma endpoint, com a declaração já do endpoint de Starships aqui da API, ó,
vocês podem ver que vem aqui HTTPS, swpi.dev/pi/starships, tá? Assim, ó, fazer um teste aqui, dar um request, ele vem para mim, ó, um conjunto, um JSON, que dentro desse campo aqui de resultados, dentro dessa chave de resultados é um array, e dentro desse array tem vários objetos, ó, vários objetos, que são com aquelas informações que a gente criou a tabela. Ó, pode ver que os arrays, os índices do array estão separados por vírgula, então são vários objetos separados por vírgula, e cada um desses objetos tem as mesmas propriedades com as informações, tá? Então, basicamente, esse JSON aqui, que esse endpoint da API retorna para a gente, é esse, que ele vem com a primeira chave aqui, primeira informação, um count, da quantidade de informações que vem nessa página. A próxima página, né, para você fazer uma requisição nessa API GET, para você trazer as outras naves, a página anterior aqui, e os resultados, ou seja, quais são os resultados, quais são as naves que vêm nessa primeira página dessa requisição. Então aqui justamente é um array que contém vários objetos e cada objeto é referente às informações de uma nave. Aqui eu vou fechar. E aqui como é que eu fiz, né? Eu coloquei o endpoint base, que é esse aqui, e um ponto bem importante, que é justamente esse request aqui, var request igual a new sn_ws.hashMessagev2. O que significa isso? Isso aqui é uma API nativa do ServiceNow que ele disponibiliza para a gente conseguir fazer requisições HTTP, REST API por dentro do ServiceNow. Tá? Se vocês tiverem interesse e quiserem aprofundar um pouco mais na documentação dessa API aqui, tá aqui, é essa. Eu vou disponibilizar esse link na descrição do vídeo para vocês conseguirem dar uma olhada nos métodos, nos exemplos, que é muito interessante. Mas basicamente uma requisição padrão é essa aqui que eu fiz, tá? Com essas informações aqui, sendo que essa API aqui, a SWAPI, não precisa de autenticação. Então eu não precisei aqui incluir no meu script um request.setAuthentication, por exemplo, que é um dos métodos que tem dentro da API aqui e você consegue achar. Então vamos lá, vamos continuar. Então aqui eu instanciei essa API hashMessagev2 dentro da minha variável request e eu já comecei a chamar aqui o request ponto alguns métodos que eu vou precisar para poder completar essa requisição, que são eles, né? O primeiro de todos, o setHttp method, que eu declaro aqui qual método HTTP que eu quero utilizar. Eu vou colocar aqui no card, na descrição, como eu falei anteriormente, um vídeo que eu expliquei sobre como funcionam as APIs e fazendo alguns testes e tal, e lá eu falo sobre os verbos HTTP. Então, vocês vão entender o que é o get, post, delete, put, patch, etc. Aqui no caso eu faço um get, que é para buscar informações de uma API, para retornar para mim as informações. E aqui eu abro um condicional, né, uma condicional com while, que é justamente enquanto essa variável quem continue for igual a true, tá? Isso aqui que eu escrevi é a mesma coisa que escrevi assim. Enquanto for igual a true, eu quero que ele execute esse bloco de código aqui, dentro do meu while. Então, executa todo esse bloco de código aqui, enquanto essa variável for true. Aí, a primeira coisa que eu faço é colocar um request, né, que é a minha instância da hashMessagev2, request.setEndpoint. Aí eu coloco aqui para ele setar o endpoint que eu vou fazer minha requisição como essa variável aqui, que eu declarei aqui em cima. Tá? É basicamente o que foi feito aqui, ó, que vem o endpoint, e eu cliquei aqui em request, esse aqui é o endpoint que eu quero setar, e foi assim que eu setei ele aqui, nessa linha 10. Aí eu coloco aqui, crio uma variável, não, redeclaro uma variável response, que eu declarei aqui em cima, e eu redeclaro ela aqui embaixo, colocando request.execute, ou seja, eu estou executando essa requisição. A partir desse momento, a minha requisição já foi enviada, e agora eu tenho que esperar a volta dela. Então, nesse momento, eu redeclaro a minha variável HTTP status code, que está aqui em cima, HTTP status code, eu redeclaro ela com o meu response.getStatusCode. E todos esses métodos, pessoal, que eu estou usando aqui, tanto do response quanto do request, eles estão aqui dentro da documentação da hashMessagev2, tá? Então vocês conseguem ver para o que significa tecnicamente, e aqui eu estou passando por alto. O que eu quero dizer com isso aqui, eu já acabei de falar, e o que eu quero dizer com isso aqui, de response.getStatusCode, é justamente que nessa minha variável aqui, eu vou salvar qual foi o status code dessa requisição.
Nesse vídeo que eu vou colocar na descrição para vocês, eu faço várias requisições a várias APIs usando Postman, e dentro do Postman a gente consegue ver bem claramente o status code, que é o status de resposta, de resultado daquela requisição. Então tem vários códigos, 200 quer dizer que foi aprovado, 201 quer dizer que foi um registro criado, 400 se é que deu algum tipo de erro, foi uma requisição mal sucedida. Então nesse caso aqui, dessa linha, eu estou salvando esse status code dentro dessa minha variável, tá bom? Para na linha 15 aqui eu colocar um if, para eu ver que se esse status code for igual a 200, quer dizer ok, sucesso, foi bem sucedida a minha requisição, eu executo aqui um bloco de código. Aí voltando aqui para a linha 13, eu também redeclaro essa minha variável response_body, e aqui dentro eu coloquei um json.parse, e dentro do json.parse eu coloquei aqui um response.getBody. O que significa isso? Só para recapitular para vocês, dentro aqui da minha variável request, eu instanciei a minha API REST-MessageV2, e ela vai ser responsável por todas as informações da minha requisição que eu enviei para essa API, tá? Já essa variável response, ela vai ser responsável por todo o objeto, todas as informações da resposta que a API retornou para mim. Então, quando eu coloco aqui um response.getBody, eu quero dizer justamente que essa minha variável resposta, ela vai receber o meu corpo, ou seja, o meu payload que veio como resposta, que é o JSON que traz resposta dessa API. Tá? Então aqui eu salvei esse JSON dentro da minha response_body. E eu coloco esse json.parse aqui justamente porque esse response.getBody, ele me retorna um JSON. Só que para eu poder usar dentro do meu script aqui, eu tenho que transformar esse JSON em um objeto JavaScript. Como eu faço isso? Justamente colocando esse json.parse aqui, que é uma funcionalidade, um método do JavaScript, tá? Então eu consigo fazer isso aqui, eu consigo trazer para cá e eu consigo tratar esse objeto de resposta da minha API. Esse JSON que vai retornar é basicamente esse aqui, tá? Que eu passei com vocês. Aí eu trato ele justamente em um objeto. Então eu consigo transformar ele em um objeto e conseguir manipular ele. Então aqui dentro da linha 15 eu coloquei que o HTTP status code é igual a 200, então aqui eu já consigo fazer alguma coisa. E essa coisa que eu estou fazendo é justamente abrir um glide record dentro dessa minha tabela que eu criei com vocês há pouco tempo no vídeo. E depois de abrir essa tabela, abrir um glide record nessa tabela, eu justamente vou querer criar, né, os meus registros, criar aqui vários registros. Deixa eu abrir a tabela aqui em cima de novo. Eu quero criar vários registros dentro dessa tabela, com as informações, cada informação, cada chavezinha da minha requisição que ela foi fornecida via API. Então aqui eu instancio, né, esse request_body, que é justamente o JSON que eu transformo em objeto aqui em cima, acesso a minha parte do results aqui dentro. Ó, se a gente for ver dentro do exemplo que a própria documentação da API nos fornece, dentro do meu JSON tem uma chave aqui results, tá? E dentro dela que eu acesso aqui, response_body, que é o meu payload, ponto results, aí eu coloco um for each para poder percorrer justamente esse array aqui. Porque lembra que ele é um array? Um array com vários objetos, sendo que cada objeto desse representa uma nave. Então eu quero percorrer esse array. Então eu vou percorrer esse array aqui dentro, tá? Sendo que cada índice desse meu array, eu coloquei o nome aqui dentro do for each como Starship. Então, o que eu faço aqui nesse if da linha 19 é justamente conferir dentro do meu glide record na tabela o Starship se já existe algum registro lá criado que no meu campo URL tenha essa mesma URL aqui que me traz no meu JSON. Então, o que eu quero fazer? O que essa linha aqui desse if faz? Ela basicamente acessa a minha tabela Starships aqui, tá? No meu glide record, e verifica se já tem algum registro aqui dentro criado, no qual esse campo aqui, URL, já exista nesse próprio registro aqui que eu estou passando via API. Como, por exemplo, vamos supor que eu estou vendo justamente, passei aqui nos resultados, eu estou vendo esse aqui primeiro. Então, eu peguei esse objeto aqui, né? E antes de eu criar ele dentro da minha tabela, o Starships, o meu código vai verificar se essa URL aqui já existe
na minha tabela em algum registro criado. Por que eu fiz isso? Para poder não criar registros duplicados, repetidos, que já existem. Então é como se eu usasse como um ID essa URL para verificar se já existe um registro criado com aquele mesmo ID, para eu não criar ele novamente. Então, se não tiver, por isso que eu coloco essa exclamação aqui, se não tiver nenhum registro criado com essa URL que eu quero criar desse registro atual que eu estou percorrendo no meu payload, eu vou inicializar a criação no Glide Record e vou criar esse registro colocando o nome, o modelo e a URL. Nesse caso aqui eu vou complementar esse código com as outras informações. Pronto, incluí aqui esses outros campos para a gente conseguir preencher totalmente as nossas informações de cada nave direitinho. Aí como é que eu faço isso, né? Eu primeiro pego aqui o meu Glide Record, que é o starships.setValue. Também tem a documentação no Glide Record para quem tiver um pouco de dificuldade, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e também colocar um vídeo que eu falo brevemente sobre Glide Record. Fechou? Então, setValue, o nome do campo da minha tabela aqui, por exemplo, o URL, e aqui qual a informação que eu quero setar nesse campo, que eu quero inserir nesse campo. Nesse caso, eu quero acessar o Starship. Lembra que eu percorri o meu array de results e cada index do meu array eu chamei de Starship, que basicamente é como se eu percorresse esse array aqui e cada um desses objetos aqui, ó, cada um desses objetos foi o que eu chamo ali, é o que eu chamo ali de Starship. Então eu percorro cada um deles e cada um deles eu acesso, né, o Starship, que é um objeto, e eu acesso um objeto usando a anotação ponto assim, ponto, a chave, né, que é justamente a propriedade desse objeto que eu quero. Eu poderia acessar assim, como também poderia acessar assim, por exemplo, qualquer um desses aqui, tá? Mas eu prefiro acessar dessa maneira. No final aqui eu coloquei um starships.insert, tá? Starships no meu Glide Record, não confundir com o Starship aqui, que é o meu index do array, tá? E o ponto insert é justamente para eu poder criar um novo registro nessa tabela via o meu Glide Record, tá bom, pessoal? Então eu fecho aqui meu if, fecho aqui meu for each, e aqui eu fecho meu if geralzão do HTTP status code, para ele só fizer isso se a requisição tivesse sido ok, tivesse sido bem sucedida. E aqui embaixo desse if eu crio meu log, que justamente aqui é um logzinho só para poder isso ficar salvo na tabela do ServiceNow e eu conseguir debugar isso depois em caso de algum erro, tá bom? E aqui dentro desse eu criei um log.push. Esse log é justamente o var log que eu criei aqui em cima, né, declarando o array, .push para poder acrescentar mais uma linha, mais um índice dentro desse array ao final dele. E aqui eu estou adicionando justamente um objeto. E esse objeto tem justamente algumas informações para debug. Isso aqui não é obrigatório, tá? Foi só que eu coloquei aqui para me facilitar. E para dar um exemplo de como é interessante usar os logs para debugar no futuro. Então, para cada requisição que ele fizer via API, ele vai colocar um log.push aqui para mim, para poder criar para cada requisição, cada registro novo que for criado, ele salvar algumas informações dentro desse array que eu vou logar mais para frente, tá bom? Eu salvei aqui justamente esse HTTP status code, para eu poder saber se ele foi 200 ou não, então aqui vai me retornar um true ou false. Aqui eu salvo o endpoint, eu salvo aqui o response body, né? O response body é o meu JSON de retorno, que eu mexi aqui em cima, lembra? Que eu peguei esse JSON e transformei em objeto JavaScript. Eu pego justamente essa propriedade aqui, ó, .next, que ela tem a informação da próxima URL do meu próximo endpoint a fazer requisição para poder acessar cada página dessa API e salvar todas as naves. Então aqui eu verifico, né, se eu já jogo aqui para mim no log qual é esse .next. Mais para baixo eu vou falar para vocês por que eu fiz isso, na próxima linha na verdade. E aqui o meu can continue, que é uma variável aqui que faz o controle do meu while, tá? E aqui embaixo, na linha 36, eu justamente verifico com o if ternário aqui, se o meu response body.next, que é essa informação aqui, ele está preenchido ou está nulo. Como é que eu faço isso? Dessa forma aqui. Eu verifico se ele está preenchido, ou seja, se ele tiver preenchido com qualquer coisa, ele vai me retornar aqui true e eu vou seguir para essa execução aqui. Caso ele esteja como undefined, como null, me retornar como falso, ele me retornando como falso, eu consigo executar esse código aqui, tá bom? E o que eu quis dizer com isso? Se ele tiver um next, ou seja, ele tem um novo endpoint para acessar, como por exemplo esse caso aqui, que é para um endpoint com
um parâmetro de página 2, o que eu quero fazer? Eu quero redefinir a minha variável endpoint, que está aqui em cima, tá? Para pegar essa URL desse campo aqui. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Quando eu fizer isso aqui, o meu can continue vai continuar como true, então o while vai continuar executando. Só que na próxima vez que ele executar, ele vai justamente executar com um novo endpoint, que não vai ser esse. Porque essa variável vai ter sido redefinido o valor dela para colocar um novo endpoint da próxima página. Então ele vai fazer uma requisição para a próxima página e assim por diante até acabar as páginas e esse valor aqui estiver como nulo. Se estiver como nulo, vai vir aqui a minha operação como falso, aí vai redefinir a minha variável can continue como false e não vai mais entrar nesse while aqui. Não entrando no while, não vai mais requisições e não precisa mais rodar o código, não alimenta mais a tabela. No final de tudo, até no final do meu while, eu já logo, tá, com gs.log, que vai logar lá naquela tabela syslog do ServiceNow, e eu logo ele com o source de integração SWAPI Starships, que é o nome desse script aqui, para poder identificar mais facilmente. E aqui dentro do cat, do meu try-cat, eu também faço um log, colocando o meu erro aqui como mensagem desse log e colocando aqui o source direitinho. Pronto, agora eu vou salvar o meu script e vou executar ele. A gente consegue executar ele tanto no horário aqui programado, como a gente consegue executar pontualmente clicando nesse botão aqui em cima. Eu vou clicar nesse botão aqui em cima só para a gente conseguir ter uma noção de como vai ficar preenchida a nossa tabela, que agora está zerada, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Eu executei aqui, ó, e vocês podem ver que ele já está preenchendo a minha tabela com as informações da primeira página lá. E está direitinho, ó, os nomes da nave, a carga da nave, o custo, todas as informações que eu precisava. Então foi basicamente isso. Aí deixando esse script, esse schedule job aqui, ativo da maneira que está e com essa periodicidade, ele vai ser executado automaticamente todo dia, às meia-noite. E ao final de ser executado, ele vai preenchendo a minha tabela aqui direitinho com as informações, com os registros das informações que essa API me fornece. Então assim eu consigo deixar e manter, né, fazer a manutenção dessa tabela, sempre alimentando ela com registros dinâmicos vindo de uma API, sem eu precisar executar esse código manualmente, porque ele é executado automaticamente via schedule job. Então foi isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre schedule job, sobre API, eu recomendo que veja esse outro vídeo que eu já criei sobre isso, explicando muito mais a fundo. Mas se tiver qualquer outra dúvida, só colocar aqui nos comentários para mim, que eu faço questão de responder, ajudar vocês. Sugestão também de algum próximo vídeo que tenha a ver com esse assunto, tá? Então curte se você gostou, deixe nos comentários, como eu já falei. Então é isso. Valeu, pessoal!